as principais tendências tecnológicas do mundo hoje. Estamos aqui na nossa 4ª temporada. Se você gostar do que ouvir, não esquece de seguir e clicar no sininho. Se você está no Spotify, dá 5 estrelas, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E se você gostar muito mesmo e quiser financiar um podcast, você pode ser um patrono. Eu vou colocar um link na descrição aqui do episódio que explica isso. Então, tudo certo, vamos lá. Fragmento do artigo, afinal, como será o futuro do trabalho, de João Paulo Araújo. Em 2020, bilhões de trabalhadores espalhados pelo mundo foram obrigados a trabalhar remotamente de forma repentina. Pela primeira vez na história, quebramos um padrão que já durava centenas de anos: o trabalho presencial com horário de entrada e saída concentrado nos grandes centros urbanos. Muitos trabalhadores decidiram se mudar para cidades menores ou até mesmo para outros países, buscando maior qualidade de vida. O gosto da liberdade do tempo útil ganho nos longos deslocamentos urbanos foi tão significativo que boa parte dos trabalhadores já não cogitam voltar para o trabalho presencial. Esse mundo remoto também repensou o trabalho das 9 às 18. A flexibilidade nos ambientes de trabalho ganhou força e agora um novo modelo organizacional surgiu para suportar as rápidas mudanças tecnológicas e sociais que estão acontecendo. O que podemos esperar desse novo ambiente laboral onde empresas e trabalhadores vão convergir em um mundo mais frágil, ansioso, não linear e incompreendido? O futuro do trabalho será mais flexível, tanto no local de trabalho quanto no modelo de contrato. As empresas vão focar mais em ter as skills certas com velocidade do que em criar uma grande força de trabalho full-time. O trabalhador está mais empoderado do que nunca. Ele pode escolher onde morar, trabalhar para quantas empresas conseguir e ainda receber na moeda que quiser, talvez em Bitcoin, em um escritório virtual, no metaverso. João Paulo Araújo, brasileiro assim como eu, imigrante aqui em Portugal, é designer de formação com passagem por grandes empresas de comunicação no Brasil e em 2020 fundou a Growix, que já movimentou quase 2 milhões de reais em contratações de horas flexíveis de trabalho. A Growix é um marketplace onde profissionais podem vender, profissionais de tecnologia principalmente, podem vender suas horas de trabalho. E aí, pegando o gancho nesse texto, eu gosto muito dessa narrativa, né, de que quem trabalha com tecnologia é altamente empoderado por poder trabalhar de qualquer lugar, de forma totalmente flexível. Eu, como um profissional de tecnologia, me sinto verdadeiramente mais livre por ter escolhido essa profissão, por sentir que eu tenho essas possibilidades, e deve ser por isso que eu gosto tanto de ajudar pessoas de outras áreas a entrar para o mundo da tecnologia de alguma forma. E é também por isso que eu gostei muito desse artigo, né, que reforça essa visão de mundo que eu tenho. Eu acho de verdade que não tem nada mais eficiente no mundo hoje do que a produção de software. É a forma de produção mais bem organizada, bem sistematizada que a gente tem hoje. Tanto é assim que todas as outras profissões, eu estou falando de motoristas a analistas de RH, de alguma forma vem tentando copiar a forma de trabalho dos programadores. Hoje em dia está até na moda esse termo Business Agility, que nada mais é do que essa ideia, né? A gestão das empresas está tentando gerir, né, todas as áreas da empresa de forma ágil. Isso significa controlar todas as equipes como se fossem equipes de TI, né? Mesmo que essas equipes não sejam equipes de TI. E aí nem sempre isso faz sentido. Não é porque uma forma de você trabalhar funciona para uma pessoa que desenvolve software que ela vai funcionar para uma pessoa que cuida das rotinas de recursos humanos, por exemplo. E aí, levando ao extremo essa ideia de flexibilização, da flexibilização dos contratos de trabalho, a gente chega aos extremos, como o Rappi, o Uber, o iFood e afins, que são plataformas com essa narrativa disruptiva aí, mas que no final são muito criticadas por explorar a força de trabalho, que é composta majoritariamente por motoristas ou entregadores freelancers. Então eu vou começar essa conversa, João, com 3 perguntas e você escolhe por qual você quer começar. A primeira delas é a seguinte: como é que o trabalhador do conhecimento vai ficar mais empoderado se as relações de trabalho que ele vai ter não têm as proteções da carteira assinada que ele tinha antes? Outra pergunta: qual é a diferença entre sua visão e a uberização do trabalho do conhecimento? E a terceira pergunta: é possível criar uma cultura corporativa consistente em um time com mais freelancers trabalhando remotamente do que profissionais contratados localmente? Legal.
Bom, perfeito. Eu acho que a gente tem que, então, separar aí duas personas, né? Primeiro, a persona que ela quer estabilidade, né? Aquele trabalhador que, de fato, ele preza por ter um contrato a longo prazo, que no Brasil a gente chama de CLT, carteira de trabalho, né? E aquele trabalhador que ele quer ser mais independente. Porém, no Brasil, mesmo o trabalhador que ele quer ser independente, ele é obrigado a ser CLT se ele não tiver uma empresa aberta com mais de um sócio, né? Por quê? Porque a lei trabalhista no Brasil, ela entende que empresas que prestam serviço de apenas um sócio, eu posso considerar como vínculo trabalhista. E aí a gente tem, né, um problema enorme na nossa própria Constituição de pessoas que elas querem trabalhar assim, mas que por algum motivo, se elas se chatearem ali com a empresa, elas podem colocar a empresa na justiça e provavelmente elas vão ganhar, não é? Mesmo que aquilo tenha sido acordado. Então, a questão é que a gente não tem uma flexibilização hoje no Brasil para que a gente contrate profissionais liberais, né, através da pejotização, né, de uma empresa. Então, eu acho assim, quem quer mais estabilidade, quem quer ali pagar o seu FGTS via governo, pagar os seus impostos para o governo, quem quer ter ali direito às férias, obviamente você pode ter isso também com PJ, eu já explico um pouco mais sobre isso. E se for mandado embora, ter ali, agora não sei quantos salários são no Brasil, são 3, são 6 salários, né? Mas a questão é que tem perfis e perfis de pessoa. O que a gente vê hoje é que essa nova geração, conhecida como geração Z, ela é a geração que está impulsionando, né, esse trabalho freelancer no mundo. E essa geração, ela não quer trabalhar em uma empresa só, ela não quer morar numa única cidade, ela não quer ter compromissos a longo prazo, ela quer ser livre para ela poder ter várias experiências. Agora, como que eu consigo, né, aí é outra questão, não perder os meus direitos, ou seja, como que eu consigo ter mais estabilidade ou ter alguma estabilidade sendo freelancer? Aí é outra questão. Aí, primeiro, plataformas, por exemplo, como a Growix, te ajuda nesse sentido, porque você tem ali sempre, né, ofertas de trabalho que são de médio a longo prazo e você tem mais ou menos aquilo garantido dentro de um período de tempo. Você não vai ter férias, não, você não vai ter férias. Você não vai ter 13º, não, você não vai ter 13º. E você também não vai ter ali seguro-desemprego caso o projeto acabe. Mas, por outro lado, você vai ganhar bem mais, né, do que se você for CLT. Então, isso é compensado através de um salário maior. Ou seja, qual que é essa conta então? Poxa, se eu ganho 5 mil CLT, o quanto que eu deveria ganhar ali no PJ para compensar tudo isso? Uns 10 mil. Então, a gente, né, sempre joga pro dobro. Por quê? Porque aí parte daquele salário você guarda para férias, outra parte você guarda ali para uma previdência privada, ou seja, você precisa ser mais responsável, mas por outro lado você tem a oportunidade de trabalhar com muito mais empresas, você tem a oportunidade de ganhar experiência mais rápido também, porque você vai trabalhar com múltiplos times, com múltiplos líderes, né? E com múltiplos produtos também. Então, são perfis, não é para todo mundo, mas quem sabe trabalhar nesse modelo, com certeza ganha mais dinheiro e também evolui profissionalmente mais rápido. Fica uma relação assim mais liberal, né, no sentido de que não é aquela coisa assim como a pessoa não tem a carteira assinada, ela necessariamente a empresa está gastando menos e a pessoa ganhando menos, né? Muitas vezes a pessoa consegue ganhar um pouco mais, só que ao invés de ganhar o dinheiro endereçado, né, que está, sei lá, uma parte vai para um fundo de pensão, uma parte vai para o plano de saúde, uma parte vai para não sei qual outro benefício, a pessoa consegue ter, né, mais autonomia para decidir onde ela gasta o dinheiro que ela ganha, né? Exige talvez mais responsabilidade também por parte desse profissional. Aí você tocou num assunto super interessante, né, sobre responsabilidade. Se a gente pensar hoje, a primeira premissa do trabalho remoto ela é a responsabilidade, né? Se eu não quero, por exemplo, ser obrigado a entrar às 9, ser obrigado a sair às 18, eu preciso ter responsabilidade. Responsabilidade naquilo que eu vou executar, naquilo que eu vou Uhum. entregar.
E essa Uhum. mesma premissa ela é válida para a carteira de trabalho, ou seja, eu preciso entender o mínimo de finanças, né? Parte do meu salário eu vou ter que investir ali numa previdência privada, parte do meu salário eu sei que vai ser paga em impostos, eu vou ter que ter um contador, mas obviamente todo esse cálculo você faz antes de ir para abrir uma empresa, né, ou virar um PJ, onde é muito comum em startup. Hoje, felizmente, está muito mais fácil abrir empresa no Brasil, assim como fechar. Então, e você tem inclusive contabilidades online que facilitaram também demais esse trabalho, esse entendimento aí por parte dos profissionais de como gerir uma empresa, né? Então hoje está muito fácil. E você não está falando de uma visão é, que eu acho que às vezes cai meio que um lugar comum do tipo, não, as pessoas não vão mais ter trabalho full time, não vão mais ter carteira assinada, vai ser todo mundo freelancer, né? Vai ser todo mundo motorista de Uber, né? Só que a gente já conversa sobre esse tema, né? Já há algum tempo, e você sempre fala, não, a gente investe em conectar o cara que tem um trabalho full time, ele tem uma carteira assinada muitas vezes, mas ele tem horas e ele quer remunerar essas horas dele de alguma forma, né? Então, muito mais do que substituir, você está complementando, né? Você acha que vai ter essa substituição, que faz sentido a gente pensar num modelo onde as empresas vão ter cada vez mais freelancers e menos funcionários? É essa a tendência mesmo? Ou vai variar de empresa para empresa? Por que na tecnologia isso tem acontecido mais rápido? Legal. O que eu acho que tudo que é exagerado é ruim, né? Então, se a gente beber água demais é ruim, se a gente comer demais é ruim. Então, obviamente, não vai virar tudo freelancer, ou nem todo mundo vai fazer parte da gig economy como a gente conhece hoje, né? O que eu acho as empresas elas vão ser mais flexíveis, ou seja, hoje basicamente as empresas conhecem um modelo de trabalho, que é o modelo full time, certo? Independente se é CLT ou não, todo mundo fala de CLT, mas boa parte da indústria de tecnologia não respeita as leis da CLT, né? Então contratam PJs full time, ok? Que por lei é proibido, mas é o que as empresas fazem. Então, Então, a pessoa que ela abre uma empresa e aí a empresa dela que é contratada e é uma empresa de uma pessoa só, né? Isso que você está... Exa exatamente, é. Isso já acontece, é a realidade no Brasil. Uhum. É a forma que as próprias empresas encontraram, principalmente startups que estão no início, e é uma burocracia enorme você, enfim, assinar a carteira de alguém, né? Eu já tive empresa, já assinei carteira. Você tem uma burocracia enorme para uma empresa que está começando, principalmente, não é? Então, foi aí onde a pejotização começou e se popularizou, principalmente no meio de tecnologia. Obviamente isso também existe em outras áreas de serviço, né? Mas na tecnologia isso é bem comum. O que eu acho, né, respondendo a tua pergunta sobre a uberização dos serviços, algumas áreas elas vão acabar tendo uma maior uberização, né? E o que a gente está vendo agora é que isso está acontecendo, né? Já acontece no serviço de carros, né? Já acontece no serviço de entrega de comida, né? Groceries, e vai estar acontecendo no mercado de tecnologia. O porquê? Porque, primeiro, que não há profissionais qualificados no mercado, né? Então a gente tem um descompasso de oferta e demanda. Então, para eu compensar esse descompasso, eu posso contratar freelancer, hora de freelancers, para que eu tenha, né, uma skill onde eu não tenha no meu time ainda. Então, através de freelancers, né, eu consigo complementar skills que eu não tenho dentro do meu time. Isso já está acontecendo, já está bem mais maduro nos Estados Unidos. A gente está vendo isso acontecendo agora mais forte na América Latina, né? Principalmente no Brasil, onde não há outra alternativa. Ou você contrata freelancers e consegue trabalhar com eles integrados dentro da sua empresa, ou você simplesmente não vai ter aquela mão de obra para poder evoluir o seu produto, né? Então, não é nem uma questão de ideologia, legal, eu quero também trabalhar com freelancer. Agora, nesse momento, é uma questão de necessidade. As empresas não conseguem encontrar esses profissionais, têm uma enorme dificuldade, os salários estão altíssimos e a forma mais prática hoje é, de fato, você ter uma parte da sua mão de obra freelancer.
Desde que eu vim aqui para Portugal, eu comecei a desenvolver essa mania, cara, de ficar traduzindo tudo do inglês para o português, que é uma mania que é mais comum aqui do que no Brasil. E para você ter uma ideia, eu estou chamando o mouse de rato. Eu estava falando outro dia, um rato. Como é que você traduz freelancer para o português? Cara, eu chamo de profissional liberal, né? Uhum, Em português. Nos Estados Unidos também chamam de contractors, né? uhum, E aqui, né, a gente traduzir contractor seria quase, né, tipo contratados, ou uma uhum, coisa do tipo, fica estranho, né? Mas uhum. profissional liberal Profissional liberal. é É a que palavra profissional mais próxima. liberal me remete a, sei lá, médico, psicólogo, não tanto ao Cara, profissional de tecnologia, né? então, mas é a categoria, né? Eu acho assim, não tem, por Traduzindo exemplo. literalmente, freelancer é tiro livre, né? Por isso que Exato, fica. exato. Mas tem uma história que eu vou contar daqui a pouco o porquê, né? Mas, assim, não faz sentido falar tiro livre, né? Eu estou contratando profissionais a tiro livre, né? Então, por isso que é o profissional liberal aí que eu acho mais próximo. Fala aí da origem então do freelancer. O que existia antes do freelancer e aí você já começou a falar, mas quais são as origens, né, da forma de trabalho tradicional e essa nova forma de trabalho freelancer aí que vem crescendo? Legal, cara. Na verdade, assim, isso vem muito antes da internet, né? O trabalho freelancer, né? Ele apareceu em um livro em 1809. Então, é muito Caraca. antigo é muito antigo. E o que é o freelancer, né? O freelancer nada mais era do que os mercenários que eram contratados, né? Aí pelos reis ou por né? Outras entidades da época, né? Medieval, inclusive, para executar um trabalho. E por que era Caramba. freelancer, né? Eram duas palavras diferentes, freelancer, né? Porque quem pagasse mais levava o mercenário, né? Olha, eu quero que você que você É qualquer mate, lance, o lance é livre. né? Exato, lança livre. Eu quero que você mate aquele cara lá, tá bom? Quem que dá mais, né? Então foi daí que surgiu o termo freelancer, né? Então o freelancer é alguém que tem um vínculo menos afetivo com a sua empresa do que o funcionário, né? Seria um pouco essa Sim, ideia. cara, assim, por isso que eu acho que a tradução de profissional liberal, ela cabe muito bem aí. Porque, assim, no final, você é uma empresa, né? Então, quando você contrata, por exemplo, uma agência para executar um trabalho para você, e a gente, né, você não contrata uma agência para, às vezes, executar um trabalho de 15 dias ou um mês. Você contrata pensando a longo prazo. Olha, eu quero que essa agência cuide, né, digamos, da área de marketing, né? Ou uma software house, né, que cuide da minha área de tecnologia, se você não quiser montar uma área de tecnologia interna, por exemplo. Mas não quer dizer que essas empresas elas não vão ter um cuidado, né, com uma sua empresa menor, né? Ela simplesmente ela é uma empresa, ela está vendendo hora, no fim ela está vendendo hora também, né? Talvez ela seja burocraticamente mais organizada do que uma pessoa só, mas no fim o profissional liberal ele é uma empresa que ele está vendendo hora para você obviamente, o que a gente vem mudar, né, com a Growix é justamente essa integração entre o freelancer, né, e as empresas, onde esses profissionais eles vão estar comprometidos mais no longo prazo, né? E aí, obviamente, você não vê tanta diferença entre um profissional que é contratado, full-time, para um profissional que é freelancer. A única diferença no fim, vai ser aí a quantidade de horas que cada um se dedica, né? Mas em termos de comprometimento, você não vê grande diferença. E hoje existe, você também começou a falar sobre isso, mas eu acho que vale a pena aprofundar. As formas das empresas contratarem profissionais, ela varia muito de país para país, né? Como é que é isso no Brasil e comparativamente fora do Brasil, né? O Brasil está ficando mais amigável à contratação de freelancer. Como é que isso vem acontecendo fora do Brasil, né? A gente aqui de Portugal acompanha mais, né, do que quando a gente estava dentro do Brasil. Fala um pouco sobre hoje como que as empresas podem aumentar mais rápido a quantidade de competências técnicas que elas têm, né, à disposição, sem
passar por todo o processo, muitas vezes burocrático e lento, que é a contratação de uma pessoa full-time, né? De um posto formal de trabalho. Cara, primeira coisa é a mudança de mindset, né? Hoje a gente vê no Brasil uma aceitação muito maior por contratação de freelancers, como eu falei, por necessidade, não por opção, tá? E por que eu falo isso? Porque o freelancer, ele ainda carrega um preconceito enorme. E por que ele carrega um preconceito enorme? Eu tenho que voltar um pouquinho na história das plataformas de freelancer. Uma das primeiras plataformas que surgiu no mundo foi uma plataforma chamada Elance, tá? Que surgiu em 1998, né? E foi fundada por um norte-americano. Essa plataforma, o que ela fez foi justamente pegar na história do freelancer e transformar isso num sistema que é basicamente, vocês vão dar lances, né? Em cima de tarefas que vão ser postadas por usuários, né? Por clientes. Então, o lance mais baixo, teoricamente, né? Ganha, né? Então, você tem um leilão ali de preço por uma tarefa. O que aconteceu, cara, no mercado de freelancer com essa cultura aí Então do leilão? no Elance, a pessoa postava a tarefa e os freelancers davam o preço deles. E aí o preço mais barato ganhava. Era essa Não a lógica. necessariamente. Você poderia escolher o mais caro, né? Sim, sim. Mas O contratante, né? o contratante, você poderia escolher, né, entre aqueles qual a melhor opção. Mas o que geralmente acontecia, né? E eu falo isso com propriedade porque eu contratei muito freelancer, né? E eu também fui freelancer. E o que geralmente acontecia era que o preço mais baixo ganhava, né? Se o profissional tivesse um bom rating, né? É algo que sempre foi, né? É muito importante nessas plataformas de freelancer. Ele era contratado. Então, o que aconteceu foi que criou um ciclo vicioso. Não necessariamente eu estava contratando qualidade, né? Ali eu estava contratando uma pessoa que era uma máquina de fazer tarefas, né? Às vezes, inclusive, e isso era muito normal na Índia, um freelancer, ele tinha outros profissionais trabalhando com ele, então não era só um profissional ali, né? Ele tinha uma equipe, né? Era quase, em tecnologia, ele tinha uma software house, né? E aí pegava muito projeto. E o comprometimento, obviamente, desses profissionais com os contratantes era baixo, porque eles eram executores de tarefa e essas plataformas elas foram criadas para isso. Não que a plataforma está errada e que o mercado de freelancer era uma merda. Não é isso, eles foram criados para pequenas tarefas. Agora, obviamente, as coisas foram se tornando mais complexas e aí essas plataformas já não serviam mais. Por exemplo, eu quero criar, né, um app. Eu vou entrar no Orkana e eu vou subir um brief de um app. Cara, não funciona. O Orkana, né, o Upwork, essas plataformas não foram criadas para isso, né? E a partir daí que surgiu aí um problema de interpretação do trabalho do freelancer, né? Eu me lembro do Elance e isso é uma coisa muito assim. Eu preciso contratar uma pessoa que conheça uma determinada linguagem de programação, né, muito específica, aplicada a uma determinada indústria muito específica também. E aí eu ia lá meio que buscar né, aquela competência técnica, aquele conhecimento técnico, né, muito, muito específico. E esse conhecimento técnico ele foi meio que com a internet muito pulverizado, né? Assim, tem vídeos, cursos, né? Essa questão da senioridade, né? Você pega, por exemplo, NFTs. NFTs, né, tem 4 meses de uso mais em larga escala, né? 4 anos desde que foi, né, concebido o primeiro uso. Não tem ninguém sênior nisso, né? Não tem ninguém com 10 anos de experiência, né? Então, esse conceito de senioridade fica meio ofuscado, né, de uma certa maneira também. E aí, depois o Elance acabou? Eu não lembro se o Elance ainda existe ou não. Então, na verdade, o Elance virou o Upwork, não é? Virou o Upwork. Então, virou o Upwork que hoje é o maior marketplace de freelancers do mundo, né? Vale Então, bilhões, é uma empresa enorme. É isso, o Upwork eu preciso de um programador e para construir um aplicativo para mim, né, ou para desenvolver alguma funcionalidade aqui para mim, eu vou lá nesse site, faço uma conta,
coloco o meu projeto lá, explico, né, tento explicar com as minhas palavras o que aquele projeto precisa fazer, e aí eu vou começar a receber ofertas de freelancers, que são indivíduos ou às vezes grupos de indivíduos, né, que tem uma conta ali dentro, com um orçamento, né? Aí eu contrato por ali, pago por ali e ele executa aquelas tarefas. E você está falando que esse modelo está se esgotando, né? Por quê que esse modelo está se esgotando? Cara, tá se esgotando pelo simples fato que as pessoas não sabem o que querem, né? Então, assim, eu sei fazer um briefing de um logo, eu sei. Eu sei fazer um briefing de um artigo que eu quero que seja escrito, eu sei. Eu sei fazer um briefing, por exemplo, de um balanço financeiro que eu preciso para a minha empresa? Sim, eu sei. Eu sei fazer um brief exatamente daquilo que eu preciso para a criação de um software que eu não sei se vai dar certo? Não, não sei. Uhum, uhum, Então, a grande questão aí é que esses softwares eles foram desenhados para tarefas menores, não é? E software, cara, tirando o no-code, em menos de um mês você não faz nada, não é? uhum, E como é que você consegue, em basicamente um campo, que é uma descrição que você tem que criar ali do que você quer, escrever tudo o que você precisa? Porque depois o pagamento vai estar atrelado àquilo, não é? uhum, E a gente tem que entender depois como é que funciona o processo. Ou seja, eu subo um briefing, esse briefing recebe vários lances, o lance que eu escolher, aquele valor vai estar atrelado ao briefing que eu subi. Eu não posso mudar aquilo, né? E o que uhum, acontece é que depois as entregas não são realizadas no prazo, às vezes são realizadas de uma forma muito superficial e o cliente queria algo um pouco mais aprofundado. Por quê? Porque está tudo atrelado naquela plataforma, não tem muita flexibilidade. E eu entendo por quê. Porque foi pensado para pequenas tarefas e como a Upwork hoje, como empresa, não quer que você saia da plataforma, não é? Ele não quer que uhum, você dê bypass, então ele quer você lá dentro, uhum, conversando via chat lá dentro, pagando e aprovando as tarefas lá dentro, né? Então ele não quer que você saia de lá. uhum, E no mundo de tecnologia hoje, isso é complicado, essa forma de trabalho, e você também não cria uma interação com o time interno, né? Então, uhum, ou seja, fica muito, muito focado em indivíduos ali, né, que estão começando de fato, né? Ou startups early stage, né? Então, empreendedores no início ali da sua jornada, ou startups muito iniciais ali, quase sem time de tecnologia, mas mesmo assim não funciona. Então, a forma hoje que as plataformas precisam lidar com essa complexidade no mundo de tecnologia precisa de ser diferente. A gente já tem hoje exemplos, né, no mercado, como a própria Growix nos Estados Unidos, né? A TopTal, por exemplo, é uma boa plataforma para isso. Ela já encara muito mais a contratação de profissional e muito menos a contratação de tarefa. E você tem, né, várias outras plataformas no mundo que já fazem isso. É um conceito, às vezes, difícil de entender, e como se a gente tivesse, num certo sentido, voltando a uma visão anterior, né? Do tipo... Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu comecei a trabalhar consertando o computador. Eu ia na casa das pessoas e consertava o computador. Eu era o carinha lá que consertava o computador. Na época, nerd era xingamento, né? Mas, enfim, eu ia lá e aí era assim, quanto eu cobrava, né? Eu cobrava, sei lá, R$ 30 por hora. Era alguma coisa, era um número de dinheiros por hora. E aí eu comecei a me dar conta de que quanto melhor eu ficava, menos eu ganhava, né? Porque eu ia lá, da primeira vez demorei 4 horas, na segunda vez eu já demorei 3, né? No terceiro os problemas vão ficando parecidos e tal. Então meio que não fecha a conta, né? Era meio assim, eu ia ser premiado pela minha incompetência, que é o modelo de cobrança de toda a indústria jurídica, por exemplo, né? E aí isso traz vários problemas, assim, eu não quero... E aí o método ágil, né, toda essa visão veio de gestão de trabalho, é assim, cara, eu não vou mais ficar tentando prever quanto tempo as coisas demoram, né? Eu vou pagar pelo resultado, meio que tentando fazer isso
essa dinâmica acontecer, né? Ao invés de pagar horas de trabalho, eu vou pagar funcionalidade entregue, né? Coisas funcionando. O Manifesto Ágil fala sobre isso. E aí você está me dizendo que esse modelo que essa indústria de freelancer criou, né? Onde as pessoas, os contratantes pagam pelo resultado que eles têm, né? Que é por projeto, eu pago quando o projeto estiver entregue, não funcionou porque ele meio que obrigava as empresas a tentar adivinhar como é que era o projeto, né? E ao longo do projeto você vai descobrindo que talvez não faça sentido você fazer o projeto daquela forma. E aí você... Não, vamos então voltar para o modelo anterior, que é por hora. Pô, experimentamos tanta coisa, né? Tanta gente escreveu, flexibilidade, mas assim, no final voltamos a vender as horas de trabalho. Você não acha que parece uma regressão isso daí? Como é que você está vendendo isso como a novidade, se é uma coisa que é mais antiga do que o que a gente... do que a novidade que foi essas plataformas de freelance? Cara, é uma excelente pergunta, né? Muito boa. Na verdade, assim, e é fácil de responder, tá? E aí, cara, você que gosta talvez mais de antropologia aí, né, do ser humano, você vai entender bem o porquê a gente regrediu. Porque o ser humano não estava preparado para fazer uma estimativa de horas sobre uma tarefa ou que de um projeto, né? Então, a primeira versão da Growix, tá? A gente desenvolve a plataforma da Growix há 2 anos. E aí você me pergunta, João, o que é que vocês têm hoje? Pouquíssima coisa, porque a gente já jogou 80% fora. Por quê, cara? Porque, primeiro a gente começou, ó, todo mundo é adulto, né? Qual que era a nossa premissa? Todo mundo é adulto no sentido de eu tenho Responsabilidade, né? responsabilidade, né? Ou seja, eu tenho um projeto e eu tenho um profissional que quer executar o projeto. O cliente ele vai escrever um brief bem feito, então minha primeira premissa era que o cliente sabia o que ele queria, e o profissional, lendo esse briefing, ele vai conseguir criar uma estimativa realista de quanto tempo ele vai precisar para desenvolver aquela tarefa ou aquele projeto. Mas na realidade, o que aconteceu? Que nenhum dos dois, de fato, estavam prontos. Nenhum para escrever o briefing e nenhum outro para fazer a estimativa. Então, o briefing chegava mais ou menos para o profissional, e isso a gente está falando de sistema, né? Ou seja, não tem intervenção humana. Eu subo o meu briefing e na Growix a gente tem uma jornada longa de briefing, mesmo assim ficava faltando muita informação. O profissional lia aquele briefing, ele tinha que dar uma estimativa de quantas horas ele precisaria para fazer, ele tinha que falar em quanto tempo, quantas horas ele teria disponível Eu tinha que semanal dar um ali. chute, né? Tinha que dar um chute, mas, ou seja, ele tinha que entender quantas horas semanais, quantas horas totais, ou seja, quanto tempo eu vou precisar para executar esse projeto, porque, obviamente, o cliente ele precisava ali também de um prazo, né? E dava. Só que depois, quando começava o projeto, tudo aquilo que ele estimou estava errado, ou seja, geralmente para baixo, tá? E aí o projeto durava muito mais tempo, e como o profissional, no fim, ele está olhando o quanto ele ganha por mês, chegava uma hora que não compensava mais para ele e ele largava o projeto. Então a gente começou a ter muito problema. Assim, por sorte, poucos fizeram isso, muitos poucos, porque a gente estava ali ao lado, tentando ajudar o profissional, incentivando ele, vamos lá. Também chegava para o cliente, olha, vamos simplificar algumas coisas, porque você vê que foi muito mais complicado do que de fato era. Você também não escreveu o briefing tão completo assim, por mais que a gente tentou desenhar esse processo, fica faltando sempre muita coisa. Ou seja, e quem é penalizado no fim na maioria das vezes, tá? É o profissional. E aí a gente teve que voltar para a hora, né? Porque era o modelo mais justo para os dois lados. Porque o cliente geralmente também ele muda as coisas no meio do caminho, você sabe muito bem isso. Não, nunca é algo linear, por exemplo, eu quero exatamente isso, eu sei o que eu quero e eu não vou mudar de ideia. Na hora que o cliente vê as primeiras telas, ele quer mudar. Na hora que ele vê as primeiras funcionalidades de fato funcionando ali em produção, ele quer alterar alguma coisa. Ou seja, nada disso estava no script. E como é que eu vou falar para o profissional, bicho, você tem que assumir essas horas a mais que você tem que trabalhar depois? Sendo que ele está sendo assediado diariamente no LinkedIn por trabalhos pagando super bem, ou seja, não fecha a conta para ele, né? Então por isso que a gente teve que voltar, falar não, agora vai ser por hora, porém, né, para também não ficar uma coisa tão aberta para as empresas, né? Vocês têm que combinar ali semanalmente o que você vai fazer naquela semana.
Então, aí a gente faz uma junção de uma coisa que era muito antiga de trabalho por hora com um planejamento ágil ali, né? Então, faz uma planning, eu vou executar isso e para executar isso eu preciso de tantas horas. Só que aí é por sprint, não mais para um projeto de 6 meses, por exemplo, como a gente fazia antes, né? Uhum. Eu lembro da gente, já agora mudando um pouco de assunto, indo para as tendências e falando de metaverso, né? Que é uma coisa que eu venho gostando de estudar aí nos últimos meses. A gente até teve uma conversa, né, no metaverso outro dia, e você traz essa visão também, você sempre fala sobre isso, né, de uma rede de freelancers como uma forma de você ter uma extensão, né, das competências, uma extensão mais flexível das competências da sua empresa. E aí entram essas plataformas de simulação de escritório virtual no metaverso, né, como é o caso do Gator, que é uma que a gente usou recentemente, que tornam essa experiência mais interativa, né? Você acha que no futuro a gente vai trabalhar do metaverso? Como é que vai ser esse escritório virtual do futuro? O que vocês estão pensando em criar aí? Cara, seria lindo se eu conseguisse criar o Gator, né? Mas, cara, aquilo, aquilo deve ter, né, muito tempo de execução de código, né? Foi muito bem feito. Inclusive, utilizei agora recentemente para fazer uma interação de time, cara, e é perfeito, né? Mas Utilizei ali explica aí o que é o Gator para... Legal, cara. Não, primeiro foi você que me indicou o Gator, né? E aí eu entrei lá, entrei dentro do escritório virtual da Inventus, achei magnífico Lindo, a é muito ideia, lindo. né? O arquiteto é um cara de extremo bom gosto, né? Ficou um espetáculo. Exato, arquiteto chamado Miguel, né? Cara, mas foi de fato assim, aquilo por mais que seja simples, né? As pessoas não precisam, não sabem muito bem, estão achando que aquilo é 3D, né? Precisa de um óculos, não precisa de um óculos. É como se fosse um joguinho 2D ali. Não é nem Super Nintendo, é Mega Drive, né? É bem 32 pixels assim. Mas é muito legal a interação e o fato de você conseguir, de fato, conversar com quem você quiser. E ter uma interação de video call ali, não é? E até mesmo poder desenhar, tem um Miro lá dentro, né? Então eles têm features hoje que são Miro, onde você pode ir para uma sala onde tem O quadro branco, né? isso, quadro branco, e você desenha o que você quiser, né? E eles estão criando, né? Agora, pelo que eu entendi ali da Gator, essas funcionalidades que de fato vão tentar emular um escritório. Sim, respondendo a tua pergunta, eu acho que, cara, vai ser possível a gente ter um ambiente de trabalho virtual mais interativo, que é o que eu sinto falta hoje, né? Obviamente que não vai ser naquele método, né, que inclusive eu critico bastante, 9 às 18, não é? Todo mundo tem que estar lá 9 às 18, não. Então entra quem quer, na hora que quer, quando precisar interagir, vai ter as reuniões, talvez as reuniões sejam feitas via essa plataforma, ou eu posso estar lá também, por exemplo, disponível para, principalmente, imagina, time comercial, que precisa se falar de forma mais rápido. Então, se eu não estiver dentro de uma cabine ali, que eu não quero ser incomodado, porque tem isso também, né? Você pode ir para uma cabine para não ser incomodado, você está aberto para as outras pessoas te perguntarem alguma coisa, por vídeo, né? Então isso que é legal, porque, né, qual a confusão? Pergunta pelo Slack. Qual que é a diferença, então, entre um e outro, né? Lá é por vídeo, você encosta na pessoa, aparece o videozinho ali, abre o microfone e você fala com ela, né? Então, eu acho que sim, ele traz agora uma nova experiência virtual que a gente ainda não tinha experimentado e está só no início, né? Acho que vai evoluir muito. Eu não acho que vai ser com óculos virtual, que vai ter VR, assim, né? Que o metaverso, porque eu acho que aquilo vai incomodar, ninguém vai ficar trabalhando, né, ali, imagina, tipo, seja 6, 8 horas ali com óculos de VR na Tela cara. colada na cara. Exato, né? Mas acho que o Gator ele conseguiu ali entender mais ou menos como é que vai ser aí o escritório do futuro, né? E vamos falar um pouco da situação do Brasil, né? A gente estava conversando sobre um estudo, acho que é da... Qual é? Da Harvard Business Review, eu acho que você compartilhou comigo. Isso. E o Brasil está, em comparação com outros países, numa situação dramática, né? Assim, a força de trabalho
na área de tecnologia está cada vez mais escassa. A gente está competindo com salários em euros e em dólares cada vez mais altos. Essa situação toda, né, que a gente está vivendo na Rússia, na Ucrânia, eram dois países que também eram fontes de muitos profissionais de tecnologia e vai todo mundo buscar esses profissionais, né, uma parte desses profissionais, né, já que não pode contratar na Rússia, em outros países, e o Brasil é um país emergente, grande, né? Isso eu acho que não vai facilitar o nosso lado nesse sentido. Como é que... Fala um pouco da situação no Brasil especificamente em relação a essa força de trabalho em tecnologia e como que esse modelo de freelancer pode ajudar, né, a vencer esse desafio. Cara, é grave, né? Assim, todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém. Todo dia sai artigo aí falando do gap de profissionais de tecnologia no mercado, né? E as empresas estão pagando salários de C-level para desenvolvedores porque não tem outra opção, né? Principalmente as empresas que têm ali tecnologia como seu core. Né? A gente tem que voltar um pouco para responder essa pergunta, Miguel. Ali, há 10 anos atrás, né? O Brasil nunca foi um polo formador de profissionais de tecnologia, logo profissionais de exatas, né? Nunca foi, né? Você estudou ciência da computação, né? Você sabe muito bem, né? Não sei qual ano você estudou, Não, mas eu sei que já faz mais de 10 anos, inclusive. Eu fui da primeira turma do curso de Engenharia de Computação da UFRJ. A gente tinha, eu acho que era 25 vagas por ano, não era nem por semestre. Então entravam 25, no final do primeiro período já uns 10 saíam, sobravam 15. Aí ao longo ia saindo mais, formava 1 ou 2 por ano, né? Até hoje é assim, eu acho que eles não aumentaram a quantidade de vagas, não. Foi... Né? Isso eu tô falando, não tem muito tempo, né? Sei lá, deve ter uns 15 anos que eu me formei. Não esconda a sua idade, hein? Não, mas é isso, é muito pouco, né? A quantidade de pessoas que se formam. E você vê, né? É tão pouco que as pessoas meio que nem se formam mais, né? E o cara já vai para o mercado. A quantidade de gente que eu conheço que começou um curso de qualquer, né? Virou programador no caminho e arrumou um trabalho e largou a faculdade é grande. Eu nem acho que esse é o melhor caminho, não. Eu acho que vale a pena você terminar uma faculdade. Mas o fato é que isso virou quase que comum, assim, no Brasil, né, principalmente, né? Muito profissional de tecnologia largou a faculdade. Muitos. Exatamente, né? E era aí onde eu queria chegar, né? Você chegou aí numa conta muito interessante, né? De 15 forma-se 2, né? Não, de 25. 25 vagas. 25, no primeiro semestre, o cara começa a ver, porra, cálculo 1, física 1, né? Pô, física experimental, uma brabeira, ciclo básico, vê que não é um cálculo só, né? Tem 2, 3, 4, aí ele não vai rolar. Aí larga, né? Então tem o cara que desiste porque não quero trabalhar com isso, que não acha que é uma coisa bem específica. A ciência da computação é um ramo da matemática, né? Então é uma coisa bem específica. Isso foi uma coisa, inclusive, que eu aprendi quando eu fui dar aula de programação para as crianças, né? nas escolas. Eu dei aula no ensino fundamental e no ensino médio. Eu tinha uma ideia de que, assim, todo mundo deveria aprender ciência da computação, né? Que era uma coisa assim tão importante quanto, sei lá, filosofia, sei lá, geografia, história. E hoje eu já não acho isso não, cara. Eu acho que é uma coisa bem específica. Não acho que você precise, né, que o cara precisa saber exatamente o que é uma linguagem de programação. Isso não é para todo mundo. Definitivamente não é para todo mundo. E nem sei de novo por que eu estou falando isso, né? Mas tem os caras que começam a faculdade, me lembrei. Os caras que começam a faculdade e percebem, cara, isso não é para mim. Eu não quero ficar na frente do computador 10 horas por dia, não quero. Então ele sai. E tem os caras que vão saindo porque meio que começam a trabalhar e se desinteressam da faculdade, né? E aí largam mesmo a faculdade. E aí tem os sobreviventes que formam 1 ou 2 e que geralmente vão fazer mestrado, né? Sei lá, não são os caras que vão para o mercado, né, diretamente. Então, na prática, a gente for olhar os números, eu acho que os números
são muito piores do que a realidade em si, por pior que ela seja, assim, nesse sentido, né? Apesar de a gente ter poucas pessoas que se formam na área de tecnologia, meio que a gente é obrigado a ter mais gente trabalhando dentro dessa área, né? Na própria Inventus, cara, recentemente eu contratei muita gente de relações internacionais, direito, gastronomia, sabe? Que migraram de carreira, turismo, sabe? Então, não tem jeito, assim. O mercado vai racionalizar isso de alguma forma, né? E eu não sei se vai ser pela via acadêmica, realmente eu não sei, cara, mas eu te cortei aí, falei. Não, boa questão, não, foi ótimo o teu relato, porque complementa exatamente aquilo que eu quero falar, né? Um funil, por exemplo, de 25 para 2, aí a gente está falando, né, de aí 10%, né? Então, cara, o Brasil nunca formou muitos profissionais na área de tecnologia, né? E isso, por exemplo, os venture capitalists já sabiam, né? Então, quando as primeiras startups surgiram no Brasil, sei lá, né, 15 anos atrás, qual que era o grande problema que a gente enfrentava? Que a gente não tinha talento no Brasil para que fizesse essas startups de fato decolarem, diferentemente da Califórnia. Então, sempre foi uma questão dos fundos, né? Porra, vocês não têm, cara, um monte de programador no Brasil, né? Obviamente que o Brasil foi amadurecendo, a própria área de tecnologia começou a ser um pouco mais cool, né? Então, os programadores começaram a ser mais bem vistos, os nerds começaram a ser mais bem vistos, começaram Nerd a virou ganhar mais elogio. também. Exato, nerd virou elogio, né? Então, cara, é óbvio que aí foi atraindo um pouco mais gente, né? Mas a gente tem que entender que ciência da computação, a base é matemática, né? E a matemática no Brasil como um todo é também uma matéria, uma disciplina que, enfim, muita gente tem dificuldade, né? E pouca gente de fato é bom nisso, né? Em exatas. Então, e aí tem outras questões também que às vezes as pessoas preferiam fazer outros tipos de engenharia, não é? Engenharia de produção, engenharia mecânica, né? Engenharia elétrica e não iam para engenharia ali, né? Aqui em Portugal que a gente chama de informática, né? Que é a ciência da computação, porque não era cool, porque as multinacionais não contratavam, né, executivos que tivessem cursado ali ciências da computação. Então é muito recente, a gente está falando de quê? Cara, 8 anos, né? 7 anos que estourou de fato, assim, começou a ser bem visto quem tivesse uma formação nessa área, né? Então não teve tempo, né, de entrar uma nova safra e das próprias faculdades se adaptarem, né, aumentarem ali, né, a entrada de novos alunos, né, e talvez até diminuíssem de 4 anos, sei lá, para 2 anos, 3 anos, que eu também acho 4 anos muito tempo, né? No mundo hoje, que velocidade é tudo, ninguém tem mais paciência, cara, de fazer 4 anos de faculdade. Então, você tem, de fato, um problema de mão de obra. Onde eu queria chegar? Você quer comentar? Fala aí, Miguel. Não, eu ia falar que se você for parar para pensar, talvez num curso de mais de humanas, talvez mais tempo, né? Uma coisa mais teórica, onde você vai, né? Mas a ciência da computação, a tecnologia é uma coisa muito prática, né? Não dá para você esperar 4 anos. Eu lembro que cara, na minha faculdade, eu fiz faculdade pública no Brasil, no Rio, né? Cara, eu era odiado pelos professores porque eu comecei a fazer estágio antes, entendeu? Tipo, um estágio não obrigatório, porque eu não podia fazer a faculdade não queria assinar. E aí os professores tentavam colocar todas as dificuldades que eles podiam para eu conseguir fazer o meu estágio, ameaçar, né? E às vezes eu lembro que teve uma matéria que eu tirei nota muito boa nas provas, assim, eu fui muito bem, mas eu não fui, sei lá, podia faltar 3 vezes, eu faltei 4, sei lá, alguma coisa assim. E eu caí na besteira de falar que eu faltei por causa do estágio e tal, e o cara me repetiu, assim, eu repeti a matéria, entendeu? Eu tirei nota, eu tinha o conhecimento, nos trabalhos em grupo, até, sabe, eu sempre fui aquele cara que meio que fazia mais as coisas, né? Trabalho em grupo sempre tem... Então, assim, porque eu não fui nas aulas, o cara... né? Então, tem uma visão meio
Tô falando assim, além de formar pouco profissional, ainda tem uma visão meio anti-mercado, né? Assim, as faculdades no Brasil, especificamente... Bom, eu tô falando do meu caso particular, eu tô generalizando, né? Posso estar Claro, claro. sendo injusto aqui, deve ter alguma exceção aí. Mas essa exceção provavelmente comprova essa regra. A gente não tem uma formação muito orientada para o mercado, né? Mesmo na área de tecnologia. Então o cara sai, né? Ele sai. Exato, exato. E tem uma questão muito importante também, né? Que agora a gente vai entrar um pouco nesses novos cursos, né? Que eu acho que eles são Uhum. uma solução, uma parte da solução, né? Porém, eles não resolvem uma outra questão que é o gap de matemática mesmo, né? Na formação dos profissionais, né? Quantos profissionais no Brasil, né? Vamos falar não de profissionais, mas quantas pessoas no Brasil fizeram estudar em uma escola particular, né? A gente sabe que no sistema público de ensino você tem uma defasagem enorme, né? Então, quando essas pessoas elas vêm ali para prestar o vestibular para entrar na universidade, geralmente elas vão ter um gap, né, na parte de lógica mesmo, né? E aí quando começam a estudar cálculo, elas pedem pelo amor de Deus, né? Porque é difícil, né? Ali nos primeiros meses, né? Nos primeiros anos. E a questão, por exemplo, essas escolas como a Tribe, por exemplo, elas não resolvem esse gap, nem a Você tá intenção deles, falando, né? Eles querem você tá falando ensinar a programar, né? a Tribe é uma escola de programação, né? Então a ideia deles é Isso, formar um profissional que pode exercer a profissão de programador sem que seja uma faculdade, né? E é um custo mais acessível. Ele pode pagar quando ele receber o salário do primeiro emprego dele, alguma coisa nesse é, sentido, né? São os é, bootcamps, né? Começaram a se exatamente, proliferar. Mas exatamente. você E está dizendo que geralmente eles dura não um vão dar ano. vazão? Cara, eu acho que não é que eles vão dar vazão. Eu acho que eles estão ajudando o mercado, né? Só que tem um grande problema, que quando esses profissionais eles vão para as empresas, vão para o mercado de trabalho, eles não conseguem executar aquilo que eles aprenderam, porque a complexidade do mercado e do dia a dia, ela é muito diferente do que aquelas aulas, né, pré-programadas ali de, né, vamos fazer um sistema como Netflix, vamos Uhum, o dia a dia, onde eu queria chegar? O dia a dia, ele precisa de um pensamento de resolução de problema. Uma soft uhum. skill, né, que ela é acompanhada através de uma base escolar, né, que infelizmente no Brasil a gente não tem. Então, qual que é a maior dificuldade desse, por exemplo, você fala para desenvolvedores, eu estou falando de desenvolvedores plenos aí que tenham, sei lá, 4 anos de experiência. Se você der um projeto para eles que tem uma complexidade mais alta, por exemplo, crie uma plataforma no code. Uhum, Esquece, cara. Eles não vão criar. Agora, se você uhum, fizer isso para os mesmos profissionais plenos num país como a Sérvia, Ucrânia, né, que infelizmente agora né, tá passando por esse problema, onde eles têm uma base escolar melhor, e eles já têm uma cultura também, talvez ali, de estudo de matemática, né, mais enraizado do uhum. que os próprios latinos, eles já vão conseguir talvez criar soluções mais deep tech do que aqui no Brasil. O Brasil sempre foi muito ruim em criar soluções deep tech, né? Deep Agora Tech, a você gente está falando, são soluções com alta tecnologia, né? exatamente. A gente nunca foi conhecido por isso, né? E Uhum. você sabe bem. E o porquê, né? Se a gente entrar um pouco mais a fundo, eu acho, né, na minha opinião, que é justamente esse gap de profissionais com conhecimentos um pouco mais profundos, né? O desenvolvedor brasileiro, ele é muito bom, né? Eu não estou obviamente julgando e falando que o desenvolvedor brasileiro não é bom, né? Mas geralmente ele é mais generalista, né? Aqui em Portugal, você sabe bem, quando a gente conversa com empresas que contratam desenvolvedores brasileiros, eles sempre elogiam e falam, não, são pessoas que são criativas, né? Que gostam de resolver problema, que não tem tempo ruim, né? Mas talvez quando o problema é um pouco mais complexo, o desenvolvedor brasileiro ele não tem talvez paciência de resolver, ou até mesmo conhecimento, né? Aí eu acho que é aí onde a gente peca ainda, né? E obviamente isso traz os gaps que a gente tem no mercado, né? Só para você ter ideia, tem um estudo que fala que em 2022 a gente já vai ter um gap de 408 mil profissionais de tecnologia no Brasil, né? E como é que você resolve isso, né? É a grande questão. É a grande questão. Como é que a gente resolve isso? Bom, bom, eu fiz a pergunta e eu vou responder, Jana.
Cara, eu acho, Miguel, que não tem uma solução apenas, né? Eu acho que a Tribe, ela é um começo de uma solução, né? Eu acho que as próprias empresas, elas precisam investir em cursos, né, ou faculdades mais rápidas, para que haja, né, uma maior quantidade de profissionais formados aí em um curto espaço de tempo no Brasil. E elas precisam também ter espaço para profissionais júniores, para elas treinarem esses profissionais sabendo que elas vão investir pelo menos um ano para um profissional que vai produzir muito pouco. Elas têm que ter consciência disso, tá? Então, eu acho que esses são os dois primeiros caminhos. Depois, cara, no curto prazo, João, eu preciso, cara, montar um time de produto para desenvolver, enfim, aqui uma feature ou um produto do zero na minha empresa para compor um time. Como é que eu faço, né? Primeiro assim, cara, você quer desenvolver um produto, contrate a Inventus, né? Inventus, ela é uma ótima É alternativa para ótima, isso. ótima É, empresa. é uma ótima empresa. Uhum. Gosto muito, gosto imenso, como a gente fala aqui em Portugal. Mas, cara, se você quer contratar um profissional para sua equipe de uma forma mais rápida, sem ter que esperar 60 dias esperando ali, né, com um headhunter, pagando, né, muito para um headhunter fazer isso, pagando para o LinkedIn, né, as ferramentas mais enterprise deles para busca de profissionais, Gup, Revelo, entre outras plataformas que fazem esse tipo de trabalho, né, a solução que eu enxergo é freelancer. Por quê? Cara, se eu tenho um gap de 408 mil profissionais no mercado, eu não consigo resolver esse 18 mil, gap. né? E 408 mil, isso. Eu não consigo resolver esse gap no curto prazo, ponto. Né? O que é que acontece no mercado hoje? As empresas que receberam investimento roubam das empresas que ainda não receberam investimento. Né? Grandes empresas roubam das médias empresas. Médias empresas roubam das pequenas empresas. E o que acontece? As pequenas empresas ficam sem ninguém. Né? Hoje o mercado está assim. E aí elas acabam contratando muito júnior, mas só júnior, né? O papel do júnior não é saber desenvolver um produto. O papel do júnior era aprender com alguém que sabe desenvolver o produto, né? Uhum. Então você vê muitas empresas aí juniorizadas, vamos dizer assim, né? Sem nenhum profissional pleno, porque não consegue contratar esse profissional, né? Porque ela quer contratar full time. Então, se ela contratar um profissional freelancer, part-time, 3 horas por dia, whatever, que seja 2 horas por dia, ela já vai conseguir ter um profissional com conhecimento, sabendo como tem que ser executado, ajudando o júnior que ela contratou a poder ser mais eficiente e, consequentemente, construindo ali o que ela pretende de forma mais rápida e melhor, né? Então, eu acho que as empresas elas precisam flexibilizar a forma de contratação. Não existe só profissionais full-time no mercado, existe profissionais part-time, existe profissionais por hora. Obviamente, quanto mais sênior, mais caro esse profissional. Às vezes você não vai ter dinheiro para contratar nenhum part-time, porque vai ser caro. Um profissional sênior para um DevOps é caro, né? Uhum. Quanto custa a hora no DevOps? Pelo menos R$ 200 a hora. Poucas empresas têm esse valor para contratar um profissional desse. Pô, contrata então que seja 5 horas por semana. Né? E esse profissional ele já vai conseguir aqui organizar todo o processo, todas as pipelines, para que eu tenha maior eficiência no meu desenvolvimento de software. Né? Então, essa visão de fragmentação, né, ali da força de trabalho, onde eu tenho full-times, plenos, sênior, júnior, freelancers, é onde eu enxergo que vai ser a solução aí, não só para o Brasil, mas enfim, para todos os países hoje que estão com grandes gaps aí de mão de obra de tecnologia. Muito bom. A gente vai aqui para a nossa última pergunta, que é um quadro chamado Pergunta Intelectualizada. E aí eu vou citar um antropólogo americano, inclusive que eu não conhecia, conheci por você, chamado Jamás Cássio. E ele usa esse termo bunny, né, para representar esse ambiente laboral onde as empresas e os trabalhadores vão convergindo em um mundo mais frágil, ansioso, não linear e incompreendido, que tem muito a ver com a vida de um freelancer, né? Ele é de fato uma vida mais não linear, então ele vai estar muitas vezes trabalhando ou lidando com mais de um projeto. Talvez ele não compreenda, né, com profundidade nenhum desses projetos, né? Então ele tem um mundo que ele compreende menos, né, o contexto, né,
global de cada projeto. Como é que... Fala um pouco disso. Como é que a gente vai... Como é que vai ser esse ambiente? Vai gerar mais angústia nas pessoas, mais ansiedade, ou elas vão aprender a lidar melhor com essa condição? Cara, isso é ótimo, né? Assim, porque esse termo do Bunny, né? Que é uma evolução do VUCA, né? Que também foi um termo criado aí pós Guerra Fria, né? Para explicar como que o mundo estava evoluindo, né? Naquela altura, né? Pelo exército norte-americano, né? Então, o Bunny, na verdade, ele é a forma, né, que esse antropólogo ele enxerga o mundo hoje, né? Então, quando a gente vai falar de fragilidade, né, o que é um mundo frágil? Né? Um mundo frágil, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que é bem claro para a gente entender isso. Por exemplo, quando você, eu gosto muito de vinho, né? Então você vai numa vinícola, o produtor de vinho, qual que é ali o maior asset dele, né? São as videiras, né, que ele tem naquela propriedade, né, sua. Mas se por algum acaso em um ano, né, chover muito pouco ou fazer mais sol do que o normal, ou se tiver alguma praga que possa acabar com toda a plantação dele, acabou o negócio dele, né? Então essa é a melhor forma de explicar a fragilidade do Bunny, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E nem grande empresa, né? Essa conversa, ela é muito voltada para grandes empresas, mas não é grandes empresas, startups, cara. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu estou construindo uma tecnologia hoje que ela pode mudar completamente, que os usuários que eu acredito que vão utilizar podem mudar de comportamento de uma hora para outra por causa de um evento terceiro que eu não previ, né? Cara, a gente acabou de sair de uma pandemia, né? Ainda estamos nela, estamos vivendo, e estamos entrando numa guerra que pode culminar na Terceira Guerra Mundial. E, cara, então imagine as empresas, imagina se acontece uma Terceira Guerra Mundial no mundo, né? Empresas de logísticas, imagina que elas não conseguem, por exemplo, fazer entregas na Europa porque a Europa está em guerra com a Rússia, né? Cara, acabou o negócio deles? É isso? Tipo, vai mandar milhões de profissionais embora. Então, a fragilidade, ela é muito sobre isso, né? E aí depois a gente fala sobre ansiedade também, né? Isso gera ansiedade. Ansiedade, né? Por quê? Porque eu não sei como é que vai ser o amanhã. Então, como eu não sei como vai ser amanhã, e como eu estou hiperconectado, né? Eu tenho vários devices, eu converso com muita gente, mas ao mesmo tempo estou sozinho, né? E a pandemia, né, foi exatamente isso. A gente estava conectado com o mundo inteiro, mas a gente nunca se sentiu tão sozinho, né? Então, isso gera ansiedade, isso gera problemas de saúde, problemas mentais, né? Burnouts, entre outras coisas. E o mundo, de fato, ele é mais ansioso, as pessoas são mais ansiosas e os negócios, por consequência, também são, né? Não linearidade, né? Cara, a gente... Projeção, né? Vou dar um exemplo aqui muito simples. Quando a gente abre uma empresa, né? A gente aprende isso na administração. Cara, vamos desenhar o nosso forecast dos próximos 5 anos. Legal, né? Eu sou um mago que eu vou conseguir prever, né? Hoje, em 2022, que daqui a 5 anos eu vou estar faturando tanto. Impossível, né? Não faz sentido nenhum mais esse tipo de coisa, apesar do mercado ainda gostar de fazer forecast, né? Você vai conversar com o investidor, você tem que mostrar o teu forecast dos próximos 5 anos. Enquanto que, cara, não dá para você desenhar algo linear, sendo que não vai ser linear, não é? Você sabe que não vai ser linear. E aí, por último, incompreensível, né? Incompreensível porque você consegue entender o mundo hoje? Não, ninguém... Tem um livro de um cara que fala sobre ele fala exatamente isso. Ele fala que, sei lá, ele dá exemplo do Facebook, né? Não tem nenhum funcionário, nenhuma pessoa dentro do Facebook que compreende na totalidade o que é o Facebook, né? Assim, as coisas se tornaram tão intermediadas por tecnologia, por software, por interfaces, por parâmetros, por pequenos sistemas, que virou quase que uma caixa preta. Ninguém consegue compreender os dispositivos, as ferramentas que a gente usa, né? Uma parte do conhecimento está na cabeça, né? Está espalhado na cabeça de várias pessoas e muitas pessoas nem estão mais ali dentro do projeto. Então, meio que
Bom, já era difícil entender a vida sem toda essa tecnologia toda que a gente tem, né? Acho que as coisas só ficaram mais difíceis mesmo. Cara, a gente vai entrar em filosofia, né? E aí a Exatamente. pergunta que eu faço, a gente precisa ter controle sobre tudo, a gente precisa entender tudo, mesmo na sua empresa, né? Os CEOs, né, que querem controlar tudo. Na verdade, se você for, tem um gráfico, né, mostrando como é a organização, o design organizacional do Facebook. É uma teia, né? É uma teia. Uhum. E essa teia justamente faz com que as pessoas não saibam de tudo, porque, cara, é tão subdividido as coisas, elas estão interconectadas, né? Mas, assim, é impossível você saber tudo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm liberdade para executar dentro daquela esfera, daquelas conexões que ela tem algo que seja essencial para aquele produto, feature, enfim, que essa pessoa trabalha lá dentro, né? Mas o que eu acho é a gente estar aprendendo a lidar com coisas incompreensíveis, sobretudo vida, guerra, pandemias e trabalho, né? E isso, enfim, talvez faça que a nossa geração ela seja uma geração mais madura, talvez, né? Por não querer controlar tudo. O tal comando e controle hoje, ele é tão criticado por quê? Porque as pessoas não querem mais, né? Serem comandadas como se fossem crianças, não é? Então isso traz também uma maior Uhum. maturidade para a sociedade, obviamente. Então, de saber que nem tudo eu posso controlar, nem eu mesmo, né? Obviamente, eu sei que eu devo, né, ter autocontrole, mas nem tudo está ao meu alcance, né? Eu quero ser rico, mas será que eu vou conseguir ser rico, né? Bom, querer, né, dizem que é poder, mas nem sempre você consegue por esforço próprio, né? Às vezes sorte, conexão, né? A sociedade que você está inserido. Então, enfim, a gente vai entrar em filosofia aí, mas que vai longe Dava essa pra gente, conversa, mas pra gente gravar mais um episódio aqui se a gente entrar nesse exato. tema. Só Então falar vamos disso. chegar aqui, a gente já está estourando o nosso tempo. Vamos entrar no nosso quadro final, que é justamente o quadro de considerações finais. Então eu peço para você fazer uma conclusão reflexiva sobre tudo que a gente falou aqui. Explicar para as pessoas que começaram a se identificar com essa ideia de ser um freelancer, de repente desmistificar essa ideia de que a pessoa precisa ficar anos estudando e talvez essa perspectiva de ser um freelancer seja quase que uma forma dela viabilizar a entrada dela, né, na indústria de tecnologia, né, para quem quer começar a trabalhar com isso. Enfim, quais são aí as suas considerações finais? Bom, eu acho que foi a pergunta ela veio na melhor hora, né? Porque a gente está falando sobre mundo bunny. Então, assim, falando que o mundo é incompreensível, não linear, né? Ansioso, a mesma coisa ela acontece para as empresas. Então, o porquê eu quero ter profissionais full-time, onde eu queira garantir que todo mundo tem a minha cultura, que todo mundo trabalha muito, que todo mundo está sob o meu controle, as pessoas não vão roubar a minha ideia. Né? Então é o que eu escuto todo dia. Ah, não, mas se contratar um freelancer, ele vai roubar a minha ideia. Né? Mesmo a gente tendo contratos de confidencialidade, tudo. Não, Uhum, mas, cara, não confio no freelancer. Né? uhum. É um Por outro mercenário, né? lado, é um Esse é o mercenário, problema. exato, exato, né? As empresas, e eu estou falando de startups, eu não estou falando de grande empresa, estou falando de startup. Uhum, São pessoas que são uhum, viajadas, cara, que na teoria elas já são rebeldes, né? Elas tentam quebrar o status quo dentro da área que elas estão, mas mesmo assim elas têm essa grande barreira. E aí do lado dos profissionais também, eles não precisam de uma CLT para eles poderem ter controle, porque a CLT não dá controle para ninguém, não dá segurança para ninguém, no mundo que a gente vive hoje. Né? Então, tanto o profissional quanto a empresa, saber que hoje a gente vai ter cada vez menos controle, obriga-nos, né, a poder ser mais flexíveis. Né? Então, empresas que elas também contratem profissionais freelancers, consultores, né, full-times, enfim, que elas tenham ali uma rede de força de trabalho do qual vai ajudá-la a poder chegar mais longe de forma mais rápida.
Tá? Para isso você precisa ser mais flexível e ter menos controle, né? Senão, de fato, essas empresas elas não vão triunfar aí nessa década mesmo, né? A gente nem precisa ir muito longe. E os profissionais também, para quem quer crescer, evoluir rápido na carreira, cara, nada melhor do que você participar de vários projetos, conhecer várias pessoas, criar uma rede de network, sair ali do seu casulo, né? De uma equipe que você já participa faz 5 anos, né? Poxa, saia do seu casulo, vá conhecer outras empresas, outras equipes, se valoriza, estude, né? Obviamente, você não precisa de faculdade, mas você precisa ser curioso, tá? Se você acha que tem gap em matemática, cara, estuda matemática. Tem plataformas grátis aí maravilhosas que ensina cálculo 1, 2, 3, 4, enfim, de Uhum. graça, no próprio YouTube, né? Se você quer aprender programação da mesma forma também, hoje você tem aí plataformas, empresas que te ajudam a fazer isso. Então hoje cara, tudo está muito mais fácil. Só depende das pessoas, né? Obviamente, as plataformas também, e empresas que têm surgido no mercado, como a Growix, né, ajudam essa conexão, né, entre empresas e profissionais, no nosso caso, profissionais freelancers. E a ideia é a gente ter um mundo, né, mais flexível, mais ágil, um mundo que seja incompreensível, porém feliz e eficiente, por que não, né? Então, essas minhas considerações finais. Que a agilidade se transforma em felicidade, não é? Eu acho que essa nasceu para transformar os programadores felizes e agora está tentando levar essa visão para as outras áreas, né? Então, João Paulo, muito obrigado aqui pelo papo. Eu acho que rendeu e muito. A gente poderia ficar aqui muitas horas ainda falando sobre o futuro do trabalho. A gente nem falou de trabalho remoto, né? Falamos só sobre freelancers, mas tem muito tema aqui para a gente explorar. Esse tema já está muito explorado, né? Eu acho que Já está muito nem explorado, precisava né? falar dele porque já tem muito material bom na internet, né? E aí, se o pessoal quiser te xingar aí na internet, ou te mandar pergunta, ou se conectar com você, ou ver mais coisa aqui, conhecer mais a Growix, conhecer mais você, qual é o melhor canal aí para te encontrarem? Legal, cara. Acho que o LinkedIn é o canal que eu sou mais ativo ali. Então é só buscar João Paulo Araújo, né? Ou LinkedIn/JP de Araújo, Demudo Araújo. Que eu tô lá e eu escrevo, estou tentando, né, escrever com maior frequência sobre o futuro do trabalho, né? Growix também, né? Vocês podem tanto no LinkedIn seguir a página da Growix, quanto também entrar no site para se cadastrar ali como freelancer, né? Ou se uma empresa precisa contratar um profissional ou mais profissionais também, pode contratar aí através da nossa plataforma, né? Growix se escreve aí GROWYX, né? Então não é tão óbvio assim, e é growix.com, tá? Então, enfim, a gente, no final, a gente quer ajudar aí as empresas a poderem contratar de forma mais rápida bons profissionais e do lado dos profissionais conectar eles, né, com boas empresas aí com propósito, tá? Então é isso, Miguel, agradeço demais aí a participação e, cara, sucesso aí, né, para Inventus e para o Decode, que é um podcast aí que eu sou mega fã. Vamos com tudo, Legal, cara. E, bom, Growix, sou suspeito para falar, já contratei várias vezes, sempre muito bom. Recomendo fortemente. Então, pessoal, não esquece de seguir a gente. Agora a gente está no YouTube também, então segue a gente no YouTube também. Dá 5 estrelinhas no Spotify, se você está ouvindo no Spotify. Isso vai ajudar a gente a chegar em mais pessoas. Muito obrigado por ter aprendido aqui com a gente, com o João. E se tiver pergunta, crítica, sugestão, manda para mim. E a gente está agora com essa 4ª temporada falando sobre as tendências tecnológicas. Se você está enxergando alguma tendência e quer que a gente fale aqui sobre ela, manda para mim também. E é isso, gente. Obrigado e até a próxima. Valeu!